Bem-vindas e bem-vindo Além do Escritório, o podcast que fala dos dilemas reais do mundo corporativo sem enrolação. Como sempre, eu sou a Karen Cartagena, fundadora de Código Impotência e sua host o dia de hoje. Este é um programa feito para quem quer entender o que faz pessoas e organizações de fato crescerem, indo muito além dos relatórios, das soluções prontas. Lembrando, como sempre, também que este podcast é uma produção da Fluency Pies, um ciclo completo para você falar inglês de verdade, e da Decoding Potential, um hub de soluções de RH e desenvolvimento humano. Fechado? Então, como sempre, pessoal, vocês sabem que a gente tem um super convidado, e hoje não é particular, tá? A ideia é que a gente, de fato, comece a trabalhar um tema que nos ajude a trabalhar algumas complexidades que a gente vê no mundo corporativo. Então, pessoal, bora começar? Hoje a nossa conversa, ele toca um tema que atravessa a vida de muitas mulheres que também nos estão escutando e carrega, de fato, muitas camadas invisíveis com complexidade, tá? Como a gente pode construir uma carreira quando a maternidade entra dentro da equação? Em grandes organizações, equilibrar esses dois papéis, profissional e o materno, ele ainda é um percurso solitário para muitas mulheres. O mercado de trabalho nem sempre acompanha essas nuances, essas experiências, e é justamente esse desalinhamento em muitas trajetórias que acabam se tornando não lineares, tá? Com pausas, retornos, reinvenções, novos começos. Mas hoje a gente não está aqui só para falar apenas dos desafios. Estamos aqui para, de fato, a gente falar sobre movimento, consciência, protagonismo. O que as empresas precisam enxergar sobre esse tema? Que tipo de apoio realmente transforma na prática para você também, mulher que nos está escutando, profissional, o que você pode fazer também, de alguma forma, dentro desse posicionamento? E que melhor que escutar isso de alguém que tem vivenciado na prática. Então, para essa conversa, pessoal, a gente tem hoje uma convidada especialíssima, como sempre. A gente recebe aqui a Mariana Bernaz, ela é a Business Partner na Danone. Mariana tem mais de 10 anos de experiência na companhia, com diferentes roles, já passou por supply chain, customer service, é uma atuação muito próxima também da área de vendas, marketing, inovação, uma trajetória completa, tá? E de fato diversa, que ajuda a conectar muito o que é carreira não linear com maternidade. E a ideia é que hoje, de fato, a gente consiga trabalhar isso. Mas mais do que eu quero que a nossa convidada hoje se apresente para vocês. Então, Mariana, quer se apresentar para o pessoal? Fala um pouquinho de você, quem é você, enfim. Bom, primeiro, obrigada, Karen. Obrigada pelo Imagina. convite. É um prazer estar aqui. Espero que esse podcast, de fato, impacte não só muitas mulheres, mas também pessoas que ajudam essas mulheres, né, Muito dentro legal. dessas trajetórias de maternidade, carreira nas empresas. Legal, Bom, legal. quem sou eu? Mariana, sou casada com o Luiz Paulo, mãe do Lucas, da Gabriela e do Eduardo. Então, sempre começo por aí, né? Legal. Que é a minha família, meus filhos, e que fazem parte de quem eu sou e também da minha carreira, né? Então, Muito bom. para mim, esse contexto de carreira, né, e vida pessoal sempre estão andando e caminhando juntos, né? A gente é a mesma pessoa, né? E a gente leva para a empresa quem a gente é e leva para casa um pouco da empresa também. Legal. Eu comecei, eu me formei, na verdade, em engenharia civil. Que legal, Eu sou do que interior de legal. São Paulo, vim fazer faculdade aqui em São Paulo, estou há mais de 20 anos aqui Já fizeste toda e uma vida aqui. já tenho uma vida aqui. E quando eu me formei, né, dentro dos estágios, eu vi que eu não queria exatamente seguir na área, apesar de eu ter gostado muito do curso. E naquele momento comecei a prestar alguns programas de trainee, em áreas mais ligadas à engenharia, né, e entrei num programa de trainee na Unilever na época e fui trabalhar em supply chain, que era tudo muito novo, né, não conhecia uma área de supply chain, não sabia exatamente como que era Que uma legal. dinâmica dentro da empresa, e daí comecei a desenvolver a minha carreira e dentro do supply chain trabalhei, quase 15 anos, né, em diversas posições, e nesse tempo casei, tive meus filhos,
em algum momento eu senti que era momento de uma mudança, né, então, na verdade, quando eu saí de licença do Eduardo, que é o meu caçula, que tem 7 anos, eu declarei para a empresa, falei: "Olha, eu quero algo novo, eu quero algo novo, Oh, by the way, numa já área". tinha quantos anos de empresa aí? Eu já tinha 10 anos de empresa, quase Hum. 10 anos de empresa. E eu estava buscando, né, a gente muda muito como mãe, então eu estava buscando alguma coisa que eu pudesse fazer diferença para a empresa, que conectasse mais com aquele meu momento de vida e que também eu tivesse uma gestão de agenda diferente. Eu estava numa área bastante nervosa que demandava muitas horas, assim, eventualmente final de semana, em extra hours, e não previsível, né, então não era uma Entendi. agenda numa área nervosa. E por acaso, né, aí surgiu o RH e eu fiz essa mudança de carreira e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então eu tô no RH aí há quase 7 anos, né, 7 numa anos nova já. trajetória, Ah, mas já muito faz realizada. tempo já. Já faz tempo, Foi. já tive algumas passagens daí dentro de RH Ah, também. muito bom, muito bom. Com certeza, durante esses 10 anos dentro da empresa, tive muitas Marianas, Com com certeza. expectativas de vida diferentes. Eh, a Mariana antes de ser mãe, a Mariana mãe, Mãe de 1, mãe de 2, de mãe de 3. 3, de 4, Isso, e assim de vai, 3. de 3. Já está bom, Karen, já É, está bom, né. É, mas com certeza, né. entendi, entendi. Nós vamos, né, independente da maternidade ou não, acho que a vida vai, mostrando caminhos, né, e a gente aprende com eles, e a gente vai É. se transformando, mas eu acho que a maternidade é um potencializador de transformação, né. É, com certeza. E aí também, diferentes momentos de carreira, diferente tipo de habilidades que precisou desenvolver para conseguir ter sucesso dentro desse processo. Sem dúvida. Mas fala para mim assim, qual foi uma das experiências mais marcantes durante esses 10 anos, que de alguma forma transformaram a tua carreira e também transformaram a Mariana mãe? Tá. Eu acho que tiveram algumas, mas eu acho que a minha primeira experiência, de licença maternidade me transformou muito, tá. Vou voltar aqui, o meu filho mais velho tem 16 anos, então isso há 16. 16 anos atrás era um ambiente corporativo muito diferente, era uma Mariana muito diferente, muito mais nova, cheia de ambição, carreira crescendo, né, mas eu sempre tive também essa vontade de ser mãe, isso sempre foi, né, eu sempre tive esse objetivo, um sonho, né, de ser mãe. Quando isso se concretiza, não é fácil, porque você começa a lidar com, desde a gravidez, com algumas restrições de horário, de cansaço ao longo da gravidez. Não, e querendo ou não te desestabiliza em alguns, te deixa numa Sim, posição sim. vulnerável de alguma E forma. numa época que eu via poucas lideranças falando sobre isso abertamente, ainda era um momento, né, que nas empresas eu acho que as mulheres tentavam se encaixar muito no modelo masculino de liderança e de gestão. Uhum. Então tinha exemplos, mas não eram muitos, mas eu tinha uma fortaleza e um privilégio meu de ter exemplos de mulheres muito fortes perto de mim, mãe, avó, então assim, eu tinha uma história de família, de mulheres fortes que, né, trabalhavam muito dentro e fora de casa e sabiam também, fazer essa gestão. Então eu tinha essa fortaleza e é um privilégio, comigo. O que aconteceu? Quando eu voltei de licença maternidade, meu filho tinha 4 meses e meio, era uma licença, né, de 4 meses, eu estava muito aflita, muito insegura, né, não tinha muito quem tinham poucas mulheres líderes, né, mais numa área, né, de supply chain, Nossa, que a maioria é homem, a eram verdade. homens solteiros, a maioria, tinha um ou outro que era pai, então eu fiquei muito insegura, deixar um bebê pequeno em casa, eu voltei trabalhando Não, e tu estavas aprendendo a Mariana no ambiente de trabalho, mas e além disso, é, manter essa todo esse ritmo. isso. E que eu tinha perdido a gestão da minha agenda, Entendi. né, então assim, quem mandava nos meus horários não era mais eu, quem mandava no meu sono não era mais eu, Era o filho. era o filho. É, Então com restrição de tempo também para eu me dedicar ao trabalho, e eu estava tão nervosa que eu trabalhei 2 semanas e tive uma pneumonia. Em entendi. fevereiro, assim, uma pneumonia, e isso me ensinou muito, eu tive que já parar de novo, trabalhei 2 semanas, parei, e eu falei: "Não, não dá, não dá". Então acho que
você ter consciência dos seus limites também é super importante. Então, por isso que eu acho que a minha primeira licença foi um grande aprendizado. Deu não só de resiliência, mas também de eu começar a pensar dentro dos horários que eu tinha disponíveis para trabalho, como eu trabalhar bem, setar Mais objetivos maiores, ser produtivo, mais produtivo, mais focado, pedir ajuda. Acho que esse foi um grande aprendizado para mim, né, de pedir aprender a ajuda, pedir ajuda. aprender a pedir ajuda. Principalmente nós mulheres que gostamos, que temos essa ambição Sim, de ter muito sucesso no mundo corporativo, sim. a gente acha que muitas vezes que é o héroe. E a gente é muito Super autossuficiente, né. heroína, é verdade, Eu dou conta é de ser verdade. tudo, fazer 30 papéis ao mesmo tempo, mas não dou. Isso é um É, aprendizado, né. é. Então, acho que esse foi o primeiro e grande que começou a me transformar internamente. Então aí começou como aquele novo formato, Um né. novo formato. Mas eu quero que a gente explore um pouquinho o tema da carreira não linear. Sim, Então, só para deixar as pessoas na mesma linha, o que é para ti uma carreira não linear? E a gente volta agora ao nosso tema tá. maternidade, que tem muita É. conexão. Eu acho que isso a gente tem uma expectativa nas corporações, nas empresas, nas multinacionais, que você tem uma trilha de carreira, de ascensão muito reta, muito definida, né. Então, assim, eu preciso ser analista, supervisor, gerente sênior, diretor, e em tanto tempo, com tanta idade, eu tenho que ocupar essas posições. E o que a gente percebe é que não necessariamente isso é bom ou é uma verdade para todo mundo, né. E não é uma questão de restrição de competência, de vontade de fazer. Não, é uma questão das escolhas que a pessoa faz, né, e como ela quer balancear essa carreira. A partir do momento que você começa a ter consciência disso e entende que uma carreira pode ser uma jornada de aprendizado, de impacto que você deixa nas pessoas, e não somente do salário, do título e do É, quanto tempo eu vou ficar em cada posição, e, enfim, você se abre para a carreira não linear. E a carreira não linear, para mim, é muito ligado a isso, assim, que impacto eu quero deixar na empresa, nas pessoas que trabalham comigo, ao meu redor, na minha família, e que tipo de aprendizagem eu posso ter. Então eu posso, além daquela expectativa, né, das caixinhas que eu tenho, é uma expectativa, uma visão muito maior, mais amplificada, né, de eu é. deixar o meu melhor em posições diferentes, contribuindo para o todo, né, contribuindo para a estratégia, e não necessariamente nas caixinhas que eram determinadas, especificadas lá no começo. É, Então tem uma coisa que eu critico muito em alguns casos, e é o fato de muita gente quer o ônus, mas muita gente quer o bônus, mas não quer o ônus. exato. E para você conseguir chegar lá, ser aquele diretor que você quer, muitas vezes você precisa pagar um preço. O problema é que hoje em dia todo mundo quer as coisas rápido e não está disposto a pagar o preço das Exato, coisas. exato. E pior ainda quando você se coloca nessa posição onde você terceiriza a sua carreira para a empresa. É. E a gente escuta isso bastante. "Ah, É, mas porque e a não importa o empresa não tamanho me da dá empresa, não oportunidade". Não importa o importa o tamanho. tamanho, não importa o Isso tamanho. acontece em todos, Todas as empresas. todos os tipos de cargo, patamar, que eu acho que o grande erro quando a gente está em esse processo é construir uma carreira não linear, Sim. de E fato. sabe o que é legal, assim, eu penso que a maternidade traz muito isso, quando a gente pensa na maternidade, ela é um projeto de longo prazo. Você não educa uma Muito longo criança prazo. muito longo prazo, para uma empresa, né, você não educa uma criança em um dia, 1 ano, 2 anos. Então, quando você, né, se entrega para esse projeto de educação, é um projeto para 20 anos, né. E você tem que olhar esse objetivo de longo prazo, você tem que falar: "O que que eu quero, né, que meu filho seja, né, no momento que ele chegar na idade adulta", e aí eu construo e lógico, com acertos, com erros, tem que ter essa maleabilidade de gestão. A Certeza. carreira, você precisa ter esse objetivo também. O que as pessoas não conseguem é ter essa maleabilidade de gestão da carreira, porque a vida muda, a empresa muda, a liderança muda. Puxa, como eu redireciono minha carreira num contexto diferente, né? Legal. E acho que é um pouco isso, as pessoas terceirizam para a empresa, esperam que a empresa resolva o problema dela, É, né? Do que ela quer, de como ela encontra
o propósito na carreira, como ela encontra o impacto dela. Não, acho que ela tem que falar: meu objetivo está aqui, estou olhando para lá, e com isso, dentro desse contexto dessa empresa, essas são minhas possibilidades. E declarar isso. Esse é outro tema, as pessoas não declaram. Pensa declarar, porque a gente não tem como fazer. Ainda, eu acho que não existe uma AI que faz leitura de pensamento. Eu acho que não. Acho que existe só para cachorro, por enquanto. Que ele interpreta sinais, mas ainda eu acho que não existe AI para tentar ler os pensamentos das pessoas. Exato. Acho que daqui a pouco vai ter, com certeza. Estava vendo que existem mais de 500 mil AIs hoje em dia. A gente só está no segundo ano Estamos começando. oficial em que AI está. Eu não sei em que vai parar, mas isso, conectado a esse tema, eu acho que, de fato, Mariana, você é a tangibilização de uma pessoa que tem uma carreira não linear, tá? E você conseguiu construir algo que muitas pessoas não conseguem, que é, dentro da mesma empresa, conseguir ter esse processo. Pensando um pouco nesse contexto em que a gente está hoje, que, primeiro, temos muitas mudanças estruturais que o mundo está vivendo, não só ambientais, AI, inteligência artificial, novas formas de trabalho. E com base na tua experiência, o que você acha que as pessoas que nos estão escutando hoje deveriam tentar desenvolver em termos de habilidades? Porque, para mim, desenvolver uma carreira não linear é uma habilidade que tem várias dimensões. Então, está você saber comunicar, está você saber se preparar para o próximo passo, está você saber fazer leituras dos cenários, está você saber lidar com a mudança, está você saber ter resiliência. Para ti, quais deveriam ser essas habilidades que qualquer pessoa que você está escutando deveria desenvolver para conseguir construir uma carreira não linear? Tá. Eu acho que primeiro, assim, não tem fórmula pronta. Eu acho que muitas vezes as Não pessoas existe uma receita, não tem uma receita. Receita vai, Mariana. E sabe por quê? Eu acho que cada pessoa tem que ter uma realidade distinta, né? Tem o que te trouxe até aqui, seu background, né, que a gente fala, que é diferente, o meu é diferente do seu. Tem um contexto, sei lá, familiar diferente, né? Então, eu tenho meu marido que me apoia, eu tenho meus 3 filhos, tem mãe que é solteira, tem mãe que não é. Eu acho que a gente fica tentando achar fórmulas prontas quando cada pessoa precisa olhar para aquilo que serve para você, né? Então, tem que ter essa consciência do que é para mim, do que serve para mim, e a partir disso desenvolver algumas ferramentas. O que eu acho que em qualquer caso serve? Sem dúvida, a comunicação. Então, eu saber pedir, eu saber escutar, porque a comunicação não é só sobre falar, é principalmente sobre ouvir. Com certeza. Então, eu preciso entender e ouvir, né, ter essa habilidade de ter uma escuta aberta e uma comunicação transparente para falar o que eu penso, para acolher a diversidade no pensamento. E isso faz com que eu me adapte melhor ao ambiente que eu estou. Né? Então, no mundo de transformação, de adaptação, a habilidade de comunicação é muito importante. Outro ponto, curiosidade. Né? Como que a gente desperta curiosidade? Vontade de aprender, aprender o novo. Porque para você ir para uma carreira linear, você tem que estar aberto, de peito aberto, e falar, não sei, mas quero aprender. E perguntar, escutar, achar, né, sejam cursos, aprendizagem na prática. Então, você tem que estar disponível e ser humilde de saber que você está ali num contexto de aprendizagem. E essa curiosidade, fazer perguntas, buscar diferente, buscar inovar, conversar com pessoas que passaram por isso, ajudam muito. E outro ponto é essa flexibilidade, né? Acho que assim, a gente precisa aprender a ser flexível. As pessoas não querem, muitas vezes, abrir mão de coisas que eventualmente podem ser supérfluas, né? Então, assim, o que é importante para mim, de fato, dos meus valores que eu não abro mão? Então, eu preciso me fazer essa pergunta e falar, até aqui eu não abro mão. Além disso, é uma mudança o quê? De gestão, de contexto de negócio, de meta, mais, menos desafiador. Como que eu me adapto? Né? A gente precisa aprender a se adaptar. Aquilo que é inegociável, não. Aí aquilo que é negociável eu levo comigo. Né? Com certeza. E também, eu acho que uma vez você identifica o que você quer como próximo passo, talvez só adicionando a tua fala, eu adicionaria o fato de me preparar para o próximo passo. Se preparar para o próximo passo.
Isso é muito importante, porque eu sempre falo que as pessoas, elas só são promovidas quando a oportunidade certa te encontra preparado. Uhum. E é o que algumas pessoas não enxergam, algumas só veem aquele copo meio cheio de ai, eu não fui o selecionado, que raiva. Exato. Ah, não, aquele gestor não gosta de mim. E você tem que ver o que você controla, que é você estar preparado. Então eu falo, né, Exato, para você ser promovido, por exemplo, você precisa da pessoa e da cadeira. Muitas vezes você tem a cadeira, não tem ninguém preparado. Às vezes você tem alguém preparado e não tem a cadeira, né. com Essa é a certeza, realidade no mundo corporativo. com O certeza. que cabe a você? A cadeira nem sempre cabe a você, né. A discussão de organização, estrutura, o tamanho da posição, Tá no lugar certo, no momento certo. exato, é isso. Mas aí eu tenho que estar preparada para isso. Quando aparece a oportunidade, se eu não estou disponível, se eu não estou preparada, eu É. perdi para alguém que estava eventualmente E tem vários melhor. itens aí, não tem só a parte técnica. E eu acho que muita gente não entende isso, sim. Nunca é sobre só entregar resultados. Não, nunca A é. verdade, a maioria das vezes, nunca é sobre entregar resultados. Isso ajuda, de fato, porque ninguém vai a promover ou a fazer uma mudança de alguém que não entrega, Sim, mas muitas vezes sobre leitura de cenário, muito, gerenciamento stakeholder. Eu acho que tu conseguiste viver isso muito durante tantos sem anos, dúvida, com tantas áreas, tantos roles. sem dúvida. E aí volta para a comunicação um pouco, né, porque gerenciar stakeholder também é parte Nossa, dessa habilidade de comunicação. Eh, e e a gente precisa ter muita consistência, sabe, naquilo que a gente se propõe a fazer, em fazer bem feito, em estar lá no lugar certo, no momento certo, com certeza. em ser transparente. Eu acho que, assim, a gente precisa ser honesto nas comunicações. Quando você é honesto, as pessoas sabem o que esperar de você e sabem o que elas podem te propor também, né. Então, Exato. Até onde já tem os limites. quais são os meus limites, né. Exato. Eu acho que a gente dá muito por certo que as pessoas sabem o que a gente quer, mas a verdade é que a maioria não sabe. É, A maioria está tentando dar certo o que eles querem, mas a maioria não sabe. Eu acho que exato. muitas vezes a gente precisa deixar isso claro. Eu acho que muito profissional se perde dentro da jornada nisso. Como é que eu Muito. comunico o que eu quero? E é engraçado, quando eu fiz a minha transição para o RH, que foi na licença maternidade, né, do meu terceiro filho, eu voltei de licença numa posição no RH. No momento que eu voltei e foi feita a comunicação, muitos pares meus, pessoas falavam: "Mas por que você foi para RH? Você tinha uma carreira Hum, em supply chain, bem-sucedida, reconhecida". E poucas pessoas falaram assim: "Puxa, mas que legal, o que que você vai mudar no RH? total. O que que você leva da sua experiência?". Não, foi muito mais um olhar de julgamento. Eu falei: "Gente, eu tô muito feliz com essa mudança, era algo Com que eu certeza. queria". Aquela empolgação do novo, né? Ser frio na barriga, de aprender coisas Exato, novas, exato. de sentir que está fora da zona de conforto. Eu te entendo. Eu tive algo parecido quando eu decidi empreender. Imagine, empreender exige E coragem. empreender tem outra coisa. Nesses dias estava com uma amiga com a que eu fiz um MBA na Holanda, que me falou: cara, é que tu é corajoso. Tu é gringa, tu mora em um país que não é o teu, e tu decidiste empreender em um sector de RH que tem concorrentes de mais de 20 anos. E em São Paulo, que é uma cidade de 20 milhões de pessoas. Aí eu fiquei enxergando que eu talvez tinha feito o maior pulo, mas com o maior risco da minha carreira. Mas eu já estava aí, bora lá. É isso. Vamos exigir coragem nessa parte. Foi quando eu tive o Eduardo, as pessoas falaram: 3 filhos, trabalhando em multinacional, mudando de carreira. É, Que loucura. Gente, não, não é faz loucura. parte, Eu faz nunca olhei parte. por esse lado, eu falei: "É isso que eu quero, né, é meu Legal, objetivo aqui e é possível", legal, né. legal. Eu acho que a mulher mãe, eu acho que é o mamífero mais efetivo da face da Sem Terra, dúvida, com certeza. sem dúvida. Eu não sei Porque se são os você, eu acho que hormônios. sim, não, mas sabe o que eu acho? Eu acho que antes de ser, eu não sou mãe, mas qual é meu pensamento? Um pouco, pelo que escutei, amigas, algumas profissionais que eu admiro também, que tenho analisado de fora. A gente tem muita dificuldade, antes de ser mãe, de entender o que é prioridade na vida.
A gente fica muito em esse patamar de deixo a vida me levar, e muitas carreiras ficam nesse looping, né? Eu acho que quando você é mãe, você realmente entende o que verdadeiramente tem valor. Sim, E isso te ajuda, de forma intuitiva, a priorizar. sem dúvida. Automaticamente isso E não é só muda a tua intuitiva. vida. Tipo, o que é prioridade, o que eu aloco valor. Meu, eu preciso estar com meu filho X hora, eu já sei que tenho 2 horas para terminar isso, eu deixo de enrolar. Muitas vezes a gente fala, eu tive a oportunidade já de morar em outros países, e, gente, é bizarro como, por exemplo, na Europa, depois das 4 horas, as pessoas falam, por que você ainda está aqui? E a gente aqui tem uma percepção de que se você vai embora às 4 horas, você é a pessoa totalmente ineficiente que não entrega. Só que o conceito sobre gerenciamento do tempo é muito diferente. Eu acho que isso é o que muda teu relógio interno de gerenciamento do tempo, Sim, sem domar, ele vira outro. O que você acha? eu concordo. Eu acho que tem uma parte intuitiva, porque, eu acho que a maternidade de fato transforma a gente, um pouco o que você falou, né, você tem um objetivo maior que transcende aquele objetivo do cargo, do salário, da entrega, do dia a dia, É, com certeza. que é a oportunidade de educar um ser humano, né, não acho que não tem nada maior do que isso. Você E quer maior jovem? Você é, quer um jovem e não maior que e esse? não dá para deixar a vida me levar nesse caso, né. Porque enfim, tem quem deixe, mas assim, não sei se dá bom. A gente tem que se preparar, a gente tem que aprender, tem que estudar, aprender com outras mães, estudar, Com ler, certeza. enfim. Eh, mas eu acho que tem uma parte prática também, não é só intuitiva, que é a gestão do tempo. O seu tempo fica escasso. E você não tem assim, não tem o que fazer, você tem horário para sair, né, você tem uma criança te Aquele, esperando, aquele almoço de 2 horas, aquele almoço de 2 aquele horas. cafezinho de 1 hora. É, Gente, o brasileiro, a verdade não é nem brasileiro, isso é latino. Esse problema é é latino. latino, é. A gente fica pensando, não, é que eu tenho só 8 horas. Mas o problema é que tu chega e fica 1 hora É. fofocando no coffee. Você chega no almoço, sai 2 horas. 1 hora tá no café de novo e outra hora tá com os outros, com Eu não outras tenho pessoas do tempo para trabalho. fofoca no Eu não corredor, tenho então tempo mais para isso. Aí já perdeu 3 das 8. Aí você chega, demora um tempo em concentrar. Quando você está no deep work, que é como chega um colega e te distrai. Aí você sai de novo e tem que voltar. Acho que tem um problema estrutural de gerenciamento do tempo, mas quando sim. você é mais, com certeza, É. isso já Por isso que passa eu em acho, segundo lugar. tem o intuitivo, mas tem o prático, porque seu tempo fica limitado. E aí como que você aprende a lidar com isso? Com Colocando certeza, foco, colocando intenção, colocando objetivo, né. com certeza. E isso é uma habilidade que você aprende, que você desenvolve. Você já pode ter isso mais natural, de você, né, tem pessoas mais organizadas que outras, mas quem não tem, qualquer habilidade você pode aprender, Com né. Eu acho certeza. essa que é a verdade. E dá para aprender a fazer a gestão do tempo, dá para aprender setar melhor seus objetivos do dia, do ano, e você não tem alternativa. Eu tenho meu tempo de trabalho. Acontece um problema no trabalho, aí eu tenho que saber pedir. Quem é minha rede de apoio? Vou precisar estender meus horários. Mas não é para ser todo dia assim, né. Com certeza. Com certeza. Então o foco, a disciplina, né, já recebi alguns feedbacks assim: tá muito tensa". Não, gente, eu tô focada, eu Tô preciso focado, diferente. é diferente. Excuse me. Excuse. Tô focada. Não, mas a gente, né, precisa ter esses momentos Com produtivos certeza. enquanto está no trabalho. Eu acho que, e aí você me corrige, mas eu não tenho exatamente uma pesquisa, mas minha percepção pelo nosso trabalho em diferentes empresas, a gente está muito, sempre falando com muitas pessoas, como consultoria. Me dá a percepção que 80% das mulheres que saem à licença maternidade, quando voltam, muda de tipo de cargo. Se é que ficam dentro da Sim. empresa, muda a um cargo diferente, Uhum. ou se sai, muda a um cargo diferente, empresa diferente. Geralmente, eu sinto que sempre existe, não sei se a palavra seja quebra, mas existe de fato uma mudança. Sim. Em teu caso, quando a gente está dentro desse processo de construção de carreiras não lineares e a gente adiciona à equação o fato de maternidade, a gente precisa desenvolver outro tipo de habilidades diferentes? Sim. Eh
Só se eu entendi sua pergunta, habilidade você diz nessa transição. Nessa transição, porque aí a gente está juntando, de fato, a mudança para essa carreira não linear, que é outra mudança, de fato, mas você também acabou Sim, de entrar em outra mudança pessoal, que é o fato de ser mãe, que tem esses sim. dois pontos. É. Para ti, você acha que adicionar maternidade na equação muda o jogo? Muda, muda. Eu não acho que para melhor, para pior, mas muda, fato, Tá, tá. Por quê? Primeiro é um pouco o que a gente falou lá no começo, você volta diferente do que você saiu, né. Você tem uma limitação de tempo, pelo e não menos ali importa se seja o primeiro, o segundo filho, o terceiro filho, é não sempre o importa. mesmo. Não, eu acho que tem diferenças. Para mim, pelo menos, né, teve diferença no primeiro, no segundo e no terceiro. Eu acho que no terceiro eu estava muito mais madura, Entendi. nas minhas decisões, né. Então, por exemplo, no primeiro filho, eu voltei para a mesma posição que eu saí, né, que você estava falando, às vezes muitas vezes tem transição mesmo. Eu voltei porque, durante a minha licença, a empresa conseguiu com os recursos que tinha, né, então meu gestor na época e minha equipe, eu tinha uma equipe madura, conseguiram ocupar ali o espaço e não ficou ninguém na minha posição. Nem sempre isso é possível, acho que por É, isso tem muita transição, né. Então, assim, tem um olhar para a mulher, mas tem um olhar para a continuidade do negócio, das equipes, né. Quando nasceu a Gabriela, já foi um pouquinho diferente, eu saí da minha posição e voltei em uma outra posição, mas ainda dentro do supply chain. E no caso, né, do Eduardo, como eu já falei, eu mudei inclusive de carreira. Em todos os casos, tudo foi muito bem conversado antes, né, com o meu gestor, diretor, então, da minha expectativa de retorno. Tem algumas mulheres que decidem não voltar ao longo da licença, às vezes por uma questão, de saúde ou às vezes por uma questão mesmo: "Olha, eu quero dedicar meu tempo agora para a criança". prioridades. Prioridades, né. Mas eu acho que tudo tem que ser muito transparente do lado da empresa e do meu lado de expectativa também. E a gente tentar, na medida do possível, fazer isso se encontrar. Se isso não é bem conversado antes, gera muita ansiedade, porque já é um momento difícil para a mulher, né. Eh, e aí, as habilidades, elas vão ser desenvolvidas conforme também você for exposta na situação. Nem tudo a gente consegue se precaver antes. Vão ter situações novas, né. É. Vai ter uma doença de um filho, vai É. ter uma agenda não prevista que no meio do dia você tem que sair, vai ter um problema na empresa que você tem que se adaptar em casa, mas a gente vai aprendendo essas ferramentas, né, e vai tendo essa competência de fazer essa gestão do todo, ao longo também da carreira, né. O que a gente tem que ter um pouco o que eu falei, acho que abertura, flexibilidade, se a gente ficar muito preso a uma forma de fazer e naquela É, receita, aí vai ser um sofrimento muito grande, porque a receita que funcionou para mim não vai funcionar para você. A com Mariana não é a certeza, Karen, né, com acho que é um certeza, pouco isso. certeza. E me conta algo, qual é o papel das organizações? Como tu enxergas? A gente já viu um pouco o olhar individual, o que é que eu preciso desenvolver dentro desse contexto para conseguir me adaptar, criar minha carreira, lidar com todo o tema da maternidade dentro desse processo. Mas qual é o papel das empresas, de RH, da liderança, dentro desse processo? Sim. Eu acho que as empresas, precisam ter um olhar para essa líder mulher que está virando mãe. E como que ela pode fazer isso? Primeiro, preparar os gestores para esse momento. Perfeito. O gestor faz muita diferença, né, seja assim, desde uma notícia de maternidade de alguém da equipe que vai dar, né. Então assim, a cara do gestor diz tudo, eu vou lá contar para o meu gestor que eu tô grávida. Como que ele vai me receber? Ele vai ficar desesperado, ou ele vai falar: "Que alegria, parabéns, fica tranquilo que a gente vai resolver Dá vai dar conta. conta". Muitas vezes os gestores não têm consciência disso, o impacto que eles assim, já é um difícil Nossa, para a mulher vencer essa barreira. "Ai meu Deus, o que que vai acontecer, né, no momento que eu falar que eu tô grávida". Então assim, acho que as empresas precisam preparar o gestor, né, para este momento e para também, né, como que ele ajudar o gestor a tomar a decisão. Como que ele cobre essa licença maternidade no período de ausência da mulher, como ele conversa e direciona
né, essa conversa com a mulher. Tem que ser uma conversa muito empática, de muita escuta, né. Nem sempre a gente vai conseguir fazer a expectativa da empresa casar com a da mulher, então assim, mas o importante é que essa conversa seja dita, se possível antes ou ao longo até, né, no momento de retorno a gente ter conversas bem transparentes. Eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo, assim, mas foi curto. Acho que foram uns 3 meses, na Finlândia. Você sabe quanto é a licença maternidade lá? 2 Em anos, Estocolmo e na Finlândia, 2 anos. 2 anos. Então, A mulher literalmente chega a uma empresa diferente, talvez a um time diferente, mas 2 anos. eu eu tenho uma colega da República Tcheca, lá são 2 anos também. Uma vez conversando com ela, eu falei, né: "Uau, 2 anos, você 2 pega todo anos, o desenvolvimento importante do bebê". Ela literal. falou: "Mari, eu nem não dá, nem tem assim, a gente é muito julgada se volta antes dos 2 anos". Eu não queria ficar 2 anos em Não, casa é e que não se tem essa volta opção. não, é que se volta antes, é que é um paradigma muito diferente. É Se muito você volta diferente. antes, você é vista como uma mãe É. ruim, Im a mãe má. Imagina eu, tive 3 filhos, eu ia ficar 6 anos fora do mercado de trabalho. Não sei se é bom, quer dizer, pode ser que para alguém sim, assim. Muito interessante. De fato, acho que a maternidade não tinha, bom, talvez seja porque eu não sou mãe, mas eu acho que de fato a maternidade ela te deixa melhor líder. Eu acredito muito nisso. Ela, eu acho que te deixa melhor líder. Porque ela para você ser uma mãe melhor, você precisa ter autoconsciência do que você é. A gente fala muito do self-awareness, né, no líder, enfim. E a maternidade, você busca isso o tempo inteiro. Todo mundo, intuitivamente quer ser um pai melhor, uma mãe melhor. É, com certeza, não escutei Agora, ninguém. como que eu me transformo numa mãe melhor? Eu tenho que pôr esforço, eu tenho que pôr dedicação, eu tenho que me empenhar, eu tenho que todo dia acordar e falar assim: "Hoje eu não vou gritar com ninguém em casa", entendeu? Eu Eu não acho que vou você ser a mãe termina louca. emulando também nos 2 ambientes o Isso, comportamento. super bem. E o que você melhora como mãe, você melhora como líder também, né, você Muito cria. interessante. Nossa, adorei É, esse essa comparação. E de fato é, não tinha enxergado, tenho que, falar que não tinha enxergado essa mas de fato é, eu acho que seria interessante fazer uma pesquisa de quanto você sim, vira melhor líder com isso. sim. Muito interessante. E, Mariana, assim, a gente tem majoritariamente profissionais de RH nos escutando. Como a gente sabe também, temos estadísticas, a maioria dos profissionais de RH, assim, não 80 ou 70, são mulheres. Então, pode que este papo, muitas das pessoas que nós estamos escutando se sentem identificadas, já seja porque querem ser, mas já seja porque está tentando ver como é que eu vou gerenciar essa dualidade entre a ambição profissional e ser mãe, ou porque estão vivendo, atravessando nesse momento. Se você puder falar para elas algumas dicas, tipo, oh, faz esto, ajusta esto, ou até uma frase de apoio nesse momento, o que você falaria para elas? Primeiro, não deixe de se cuidar. Cuidar de você como pessoa, porque para você estar bem, seja como líder, seja como mãe, como profissional, você precisa estar bem. Então assim, um exercício em dia, precisa ser o louco do exercício? Não, mas precisa cuidar fisicamente, precisa cuidar do nosso interior também. Legal. Então, a gente, pra gente estar integral nesse papel de líder e mãe, a gente não pode perder o nosso autocuidado, né, sem exageros, né. A gente não vai conseguir também dar conta de tudo, querendo, além de tudo, ser super atleta, tá com É, as unhas impecáveis o tempo inteiro, fazer nossa, 12 passos nossa, de esse de exemplo foi de ótimo, tá com as unhas impecáveis. Gente, quem é mulher sabe o que é manter a unha impecável, meu. exato. Dá trabalho, hein, gente. Mas é importante a gente estar nos sentindo bem, com a gente mesma, para a gente estar com a autoestima bem, para exercer esse múltiplo papel. Acho que o segundo ponto, para líderes, de RH, é desenvolver essa empatia de escuta e acolhimento com as mães que estão no ambiente corporativo também, né. E ajudar a promover conexão, quem já passou por situações parecidas, né, um pouco Legal. que a gente está falando, ter mentores, trazer exemplos, mulheres que falam sobre isso. Então o RH
tem muito esse papel também de gerar essa conexão, né, e proporcionar as ferramentas. E isso é interessante porque, assim, o ano passado, por exemplo, eu fui fazer um bate-papo com algumas mães lá da Danone sobre competências desenvolvidas na maternidade. E eu parei para estudar um pouco mais o tema, me aprofundar. Tem pouquíssimas pesquisas sobre isso, mas tem. Depois dá umas dicas lá para o É. pessoal, E aí, nos comentários, gente. exato. Aí RHs, uau, olha que legal, né? Vamos falar mais sobre isso também, né? Uhum, A gente como mães, mulheres no RH, a gente pode ser mais porta-voz também, uhum, né? Dessa conexão principalmente do soft skill, né? Que a uhum. maternidade ajuda com os líderes. E por fim, assim, sejam vocês mesmas, né? Não tentem se encaixar em um padrão, em um modelo único. Acho que cada uma entende o que funciona para você, não funciona, quem é a sua rede de apoio, como pedir ajuda. Eu acho que a gente, como RH, também ser exemplo é muito importante. Muito bom, muito bom. Então, até agora, gente, a gente falou sobre práticas, sobre qual seria o tipo de comportamentos e habilidades que a gente pode desenvolver para não só desenvolver essas carreiras não lineares, mas também, de fato, fazer isso em contraposição com o fato de ser mãe. E tive algumas dicas aqui bem práticas também, então acho que a gente tem um olhar geral disso. Mas eu queria que você mostrasse para o pessoal, as plaquinhas que você tem lá. As plaquinhas, estão aqui minhas Mostra aí para o plaquinhas. pessoal. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Que começa nosso bloco mais divertido do dia. Beleza? O bloco Posso Sim, confundir Não, aqui. Justifique. Fechado? Fechado, vamos lá. Então, qual é a ideia deste bloco, certo? A ideia é que a gente traga algumas perguntas que podem ser até polêmicas, dependendo de quem escute, certo? E a ideia é que você responda sim, não, e tente fazer uma justificativa que sustente o sim, não. Então, quando seja sim, sim, quando seja não, você traz. Combinado. Fechado? Fechado, Tá vamos lá. preparada? Ou que são polêmicas. Não pode fazer assim, né? Não. Não, vamos tentar trazer o posicionamento, de fato, aqui, beleza? Então, a primeira é: ser mãe ainda exige justificativas que pais nunca precisam dar. Oh, olha só. Sim. Por quê? Primeiro que eu acho que, de fato, tem algumas questões que a mãe toma a frente e quer resolver. A mãe quer estar em toda a reunião da escola, a mãe quer levar em toda a consulta do médico, então a mãe tem que justificar mais ausências, por exemplo, no escritório. Mas isso parte muitas vezes da gente não abrir espaço também para pedir ajuda, como eu falei. Os homens lidam com isso mais fácil. Homem precisa levar um filho no médico? Tô indo, foi. A mulher, olha, sinto muito, perdoa, eu vou ficar 1 hora fora porque eu preciso levar um filho no médico. A gente se justifica, mas também a gente gera, às vezes, mais carga para nós mesmas. Enfim. Entendi. Eu acho que tem uma expectativa ao Do redor também contexto. que a gente assuma mais. Então, isso é um É trabalho que a gente aquele. tem que Com certeza. mexer. Essa expectativa é tensa, sim. É tenso. Se você é solteira, porque você não é casada. Quando você Exato. casa, que é quando o primeiro filho. Quando tem o primeiro filho, que é Cadê quando o o segundo. Aí você tem o terceiro, por que você teve o terceiro? Por que você já está fazendo a pergunta? Por que você está sendo o terceiro? Você já está fora da meia nacional, de natalidade. É Por que isso. você tem? Com Então, certeza. é sempre uma cobrança. Com E as certeza. pessoas não têm noção. Então, assim, vamos E ter se está noção presente, e se uma mãe é presente, ela está abandonando sua carreira. E se não é uma mãe tão presente, não é uma mãe presente. Então, gente, vamos ter mais isso. empatia com as mães, né? E Você entender define. também, né? Não ficar cobrando tanto das mães. Com certeza. É isso. Muito bom o que você saiu. Você saiu bem, né, pessoal? Você saiu bem. Muito bom. Segundo, licença maternidade de 4 meses é suficiente? Eu sei, essa Não, sempre. é suficiente não, não é suficiente. Não é 4 meses, suficiente. desculpa, errei a Exato. plaquinha. Exato. Não é suficiente. Por quê? Mas traz razões mesmo. Assim. Trago. O bebê, aos 6 meses, geralmente começa a introdução alimentar, né? Como a grande média, não é 6 meses. 6 meses. A gente geralmente, né?
o padrão, a amamentação exclusiva, o que é recomendado, né? Obviamente que tem alguns que precisam entrar com fórmula antes e tal. Mas com 6 meses começa a introdução alimentar. A introdução alimentar é um momento muito importante para mãe e filho. Interessante. Tem criança que às vezes é alérgica, tem criança que rapidamente se adapta na comida, tem criança que demora 15 dias para colocar uma papinha na boca. A gente participar disso e estar segura, e ir para o trabalho segura que meu filho está bem alimentado, porque quando é um bebê pequenininho, você quer saber se ele está em segurança, está com saúde, está alimentado. Exato. A gente está o tempo inteiro... E pelo menos sabe o que ele come, já que sabe é o que ele come. monotemático nesse tema. Exatamente. Então, acho que nesse aspecto é importante, na amamentação exclusiva, né, isso é muito importante. E um bebê com 6 meses já é um bebê mais firminho, às vezes começa já a sentar um pouquinho antes. Tudo isso dá segurança para a gente voltar um pouco mais tranquila de uma licença maternidade, por exemplo. Entendi. Nossa, interessante, não tinha olhado dessa perspectiva. Mas, Sim. de novo, é o tipo de coisas que você só sabe se você é mãe. E aí tem o papel das empresas, né, de apoiar a amamentação, e daí isso na Danone é muito forte, né, a gente apoia a amamentação, então tem o lactário, tem a licença estendida, quando a gente consegue emendar férias, já ficam 6 meses mais umas férias, isso ajuda a gente no retorno e em estar tranquilo que o bebê está bem, está saudável, está se desenvolvendo. Então, para os marcos de desenvolvimento do bebê é muito importante. A gente está falando de uma razão biológica. Não é nenhuma razão sentimental, é uma razão biológica, de fato. Com certeza, adorei, adorei. Obrigada, Má. Esta que sigue sí é polêmica mesmo, gente, tá? Eu acho que muitos de vocês aí que me estão escutando, com certeza já pensou em algum momento. Toda mulher perde espaço no mercado de trabalho ao se tornar mãe? Perde espaço no mercado de trabalho? Acho que não. Acho que toda mulher, não. Muitas mulheres, sim. Tá. Mas por quê? O que tu achas que... Eu acho que as empresas muitas vezes pecam em olhar a continuidade de carreira dessa mulher que sai de licença, né? Não dão um suporte adequado. Eu acho que as mulheres também muitas vezes começam a ter dúvidas existenciais que são naturais. Puxa, e agora? Como que eu vou me dedicar nessa dupla jornada? Isso às vezes atrapalha um pouco a segurança delas no retorno, pode atrapalhar a carreira. Eu não acho que isso acontece com todas, mas eu acho que acontece com muitas, tá? Geralmente, né, o que eu vejo quando a empresa proporciona um ambiente adequado, as ferramentas adequadas, conversa abertamente sobre, né, propõe grupos, né, de parentalidade, de uma jornada de parentalidade adequado, a proporção certamente de mulheres que voltam sem perder espaço, só se readaptando ao novo contexto dela, certamente é maior do que as empresas que não têm esse mapeamento, né, dessas jornadas e esse olhar para a mulher saindo de maternidade. Tá? Foi o que a gente falou, que a gente estava ainda no off, todo sobre contexto, ambiência. Acho que a ambiência em que a mulher esteja facilita muito o quanto ela consegue não só se manter, mas também sustentar essa nova rotina que traz ser mãe. E eu acho que eu fui muito privilegiada na minha jornada, seja pela empresa, mas seja pelas pessoas que estavam ao meu redor também. Gestores, equipes, eu sempre fui muito mimada durante a gestação, né? Um carinho, assim, e a gente como RH precisa proporcionar essa gentileza também, né? E ser exemplo dessa gentileza, levar um lanchinho para uma mulher que está lá no final de gravidez, uma água, ajudar ela a tomar a decisão de, sai mais cedo do escritório, porque a gente fica insegura, vou sair mais cedo, vou perder espaço. Então, assim, vamos dar segurança, assim, criar um ambiente que a pessoa tenha segurança de falar, olha, hoje eu estou muito cansada, preciso sair mais cedo. Hoje eu preciso um tempo para levar meu filho no médico, para ir numa reunião de escola. Você ter políticas que apoiam isso faz toda a diferença. E ajudam a não ter quebra de carreira, acho que é um pouco isso. Algumas perguntas que talvez muitas pessoas lá estejam, que nos estão escutando, vivam no dia a dia, e acho que a gente conseguiu desenvolver muito bom elas. Então, esse episódio, pessoal, já entrando no encerramento em si, ele deixa alguns olhares, assim, e um recado claro, assim.
trajetórias não lineares não são falhas, tá, pessoal? São vidas acontecendo, tá? E quando a maternidade ela entra dentro dessa equação, talvez não é que a muda não é que a carreira cambie, as trajetórias tomam outro sentido. Novos tempos, novas verdades, e acho que isso cada vez mais e mais comum hoje em dia, com o mundo que a gente vive. Não existe uma linha reta, de fato, existe, eu acho que coragem diária de querer seguir construindo uma carreira que também constrói família ao mesmo tempo. Acho que isso é muito potente. Muito A potente. maternidade, ela não diminui potência profissional, ela só revela que a gente tem outros ritmos, outras prioridades, outras formas de liderar e de se liderar, né? E o mercado precisa, de fato, aprender a enxergar isso não como um desvio, mas como riqueza, né? E valorizar, né? Com certeza, com certeza. E se, pessoal, se essa conversa ela te fez pensar sobre como você ou a sua empresa acolhe essas histórias de muitas mulheres que trabalham com você, de ciclos, de inícios, recomeços, compartilha com essa pessoa. Acho que a gente trouxe insights muito poderosos. E se você não segue a gente, com certeza, passa lá a seguir a gente lá no sininho, no YouTube. Avalia lá com 5 estrelas lá no Spotify, no Instagram. E bom, pessoal, a semana que vem tem mais. Muito obrigada por estar aqui de novo. Muito obrigada, Mariana, e nos vemos no próximo episódio. Obrigada, Karen. Foi um mais. prazer. Muito bom.